Hoje nós vamos conversar sobre taxa de contraste. Seja muito bem-vindo ao canal Lentes e Lentilhas. O meu nome é Érico de Sá e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Esse é mais um vídeo da nossa série sobre o sistema de zonas aplicado à fotografia digital e chegou a vez da gente falar sobre taxa de contraste. Eu vou te explicar o que é e como controlar o contraste da sua cena. Então, primeiramente, o que é contraste? Na fotografia, o contraste é a diferença entre as áreas claras e escuras de uma mesma cena. Essa informação é muito importante por dois motivos. O primeiro é para a gente respeitar o alcance dinâmico da nossa câmera. Cada câmera tem um alcance dinâmico, que é a capacidade que a câmera tem de registrar ao mesmo tempo informações em áreas mais claras e mais escuras, sem perder a informação. O alcance dinâmico ele varia em função do ISO. Quanto mais alto o ISO, mais você comprime o alcance dinâmico da sua câmera, e aí a sua cena, se ela tiver um contraste muito alto, isso vai significar que você ou vai perder informação por estourar as áreas claras ou por não ter mais textura nas áreas escuras. E é isso que a gente não quer, porque vai comprometer a qualidade e o resultado do nosso trabalho. O segundo motivo é para que a gente possa ter uma percepção de volume da nossa cena. Eu vou exemplificar usando essa imagem. Se você observar, você vai ver que é uma imagem completamente plana, sem nenhuma informação de volume. Mas quando a gente começa a iluminar essa cena, a gente vai criando contraste, vai criando diferença entre áreas iluminadas e áreas mais escuras. E aí você percebe que dá uma sensação de volume, de que o objeto é tridimensional, por causa das sombras. Então, a direção da luz define a posição e a intensidade da sombra. Você tem um gradiente, uma diferença de luminosidade que vai variando ao longo do objeto, que permite que você tenha essa percepção de volume. Então uma foto ela é um plano, ela é bidimensional, mas com essa diferença de luminosidade, criando contraste na cena, você também aumenta a percepção do volume, o que valoriza muito mais o seu resultado, a sua foto vai ficar com um aspecto muito mais agradável. E é esse o objetivo que a gente quer ter quando a gente faz uma fotografia, a gente poder transmitir essa sensação de volume. Então, quando você ilumina uma cena, na verdade, você não deve simplesmente sumir com as sombras, colocar luzes em todas as direções e fazer uma imagem completamente sem nenhuma sombra. A sombra é importante, porque é ela que dá essa percepção de volume, mas ela precisa estar na direção certa e com a intensidade correta. Você faz isso utilizando modificadores de luz que vão te dar essa transição da zona iluminada para a zona de sombra. Então, quando você tem uma transição em degradê da área iluminada para a área escura, nós dizemos que nós temos uma luz suave. Você faz isso utilizando modificadores de luz que são muito grandes em relação ao seu assunto. Já quando você tem uma linha bem definida entre a área iluminada e a área escura, a gente diz que a gente tem uma luz dura, porque a fonte de luz é pequena em relação ao assunto, e aí você tem o máximo possível de contraste. Já para entender a direção da luz, vai depender do seu objetivo. Por exemplo, eu quando fotografo uma figura feminina, normalmente eu utilizo uma luz mais frontal, porque essa luz ela disfarça as marcas do rosto, marcas de expressão, imperfeições da pele e deixa com um aspecto muito mais bonito, para valorizar a beleza feminina. Já quando eu faço fotografia de alimentos, eu utilizo a maior parte da minha iluminação na contraluz, para que a sombra venha na direção da câmera e eu aumente a percepção da textura do alimento, que é a característica que a gente precisa destacar. E você também precisa controlar a taxa de contraste, que é justamente o que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Como é que você faz isso? Então, agora que a gente já tem o conhecimento sobre o sistema de zonas e já sabe utilizar o fotômetro da maneira correta, a gente tem as plenas condições agora para criar uma produção aqui. Eu vou fazer uma simulação aqui numa cena, onde a gente vai discutir sobre como controlar o contraste da cena, a relação de contraste entre uma fonte de luz e a outra, para que a gente determine a intensidade correta das sombras em cada composição. Então vamos agora para a parte prática do vídeo. Bom, então agora a gente vai entender como que funciona a relação de contraste, como é que a gente regula a iluminação de uma cena, tá? Então a minha cena vai ser montada aqui, nesse espaço. Eu já coloquei o flash emitter aqui para fazer a medição, para a gente já conseguir fazer
um estudo. Então, nessa direção aqui, como eu vou mostrar para você no exemplo, eu tenho o flash, tá, que está numa sombrinha prateada, que vai ser uma luz que vai dar mais contraste, e esse aqui vai ser a minha luz principal. E desse lado aqui, ó, nessa direção, essa luz que está chegando aqui é a luz do LED, uma luz contínua. Então nós vamos fazer uma cena aqui onde a gente vai harmonizar a luz do flash com luz contínua. Como é que a gente vai fazer essa relação? Então primeiro a gente já tem que definir, como a gente já viu nas aulas anteriores, qual que é o diafragma que a gente vai utilizar na nossa câmera, quais as configurações de ISO, diafragma, comprimento focal. Em seguida nós vamos fazer as medições e ajustar a nossa iluminação para chegar nesse resultado. Nós também temos que definir a taxa de contraste, tá? Então nesse caso, essa luz que vai vir aqui pelo flash, que você não está vendo agora nesse momento, porque o flash não está funcionando, mas ela vai ser a luz principal, que vai definir a minha cena. Essa luz que chega por aqui, que você está enxergando agora, é a luz contínua, que vai ser a luz de preenchimento. Eu preciso estabelecer uma relação entre as duas, porque a luz do flash vai ser a luz principal, ela vai projetar uma sombra, e essa sombra vai ser preenchida aqui pela luz contínua. Então qual que é a relação entre as duas? Aí que entra o sistema de zonas. Então se essa vai ser a luz principal, ela vai estar alinhada com o diafragma da minha câmera. No caso eu escolhi o diafragma 5.6, então essa luz do flash aqui vai ter que dar 5.6. Essa luz contínua que está chegando aqui, ela vai estar na zona 4, tá? Que é um EV abaixo. Então na hora que eu medir a luz contínua, aqui no fotômetro vai ter que indicar F4, tá? Então é exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou colocar ele aqui no modo de medição de luz contínua. E lembra que eu falei sobre a posição do fotômetro, como é importante, né? Se eu deixar ela aqui, você já observa a sombra causada pela luz contínua. Eu não quero medir essa sombra, então eu vou virar aqui a esfera para que ela possa captar toda a luz contínua, tá? E eu vou ficar atrás aqui da esfera de medição para não interferir aqui no resultado também, tá? Então eu vou fazer a primeira medição aqui. Então deu ISO 160, 2.8 com 3 décimos, 1/60 de tempo de exposição, tá? Não sei se dá para você ver por aqui, acho que dá para ver aqui, né? 2.8 com 3 décimos. Eu tenho que chegar em F4, tá? O que eu vou fazer aqui? Eu vou precisar medir de novo? Não, talvez só aumentar mais um tantinho o ISO, ó. 2.8, 6 décimos, ISO 250, ó, 2.8 com 9 décimos, tá? Então eu vou utilizar essa medição como sendo a luz de preenchimento. E agora eu vou medir a luz do flash. O que eu vou fazer? Vou mudar aqui para o modo de medição de luz do flash. Vou usar ISO 250 e 1/60 de tempo de exposição. E nesse caso eu vou deixar ele aqui, porque eu já quero pegar a média entre aqui a luz contínua e a luz do flash que vai chegar aqui. Eu sei que tem gente que conhece aquele fotômetro da Minolta, que tem aquele quadrante que indica quanto você tem de flash e luz ambiente na cena, tá? Só aquele modelo tem, infelizmente aquele modelo não é mais fabricado, só tem alguns usados aí no mercado, se você achar muito bem, mas você pode trabalhar com qualquer instrumento se você conhecer a técnica, tá? Então é isso que eu estou querendo te ensinar aqui. Então você pode trabalhar com esse modelo aqui da Sekonic e tudo mais. Uma outra observação antes de fazer a medição para valer é que se você observar esse modelo da Sekonic, ele desliza aqui a esfera, né, e expõe a lente aqui, né? Por que ele faz isso? Aqui vai um outro tipo de esfera. Na verdade é um medidor reto, plano, né? Que ele não faz esse formato, não tem esse formato redondo aqui, né? Ele é usado justamente para isso, para você fazer uma medição direta sem interferência das luzes que estão nas laterais. Mas como eu não tenho aqui, porque ele é muito caro para trazer para o Brasil, não tem nenhum distribuidor no Brasil, eu vou trabalhar assim mesmo, tá? Então eu alimentei aqui, ó, com 60 de tempo de exposição e 250 e está aguardando aqui o disparo do flash. Eu vou acionar o flash aqui pelo rádio. E o primeiro resultado deu F4. Então eu vou ter que subir o flash aqui, ó. Tá? Grupo A aqui, 1/64, tá? Vou medir de novo aqui, ó. 4 com 3 décimos. Tem que subir mais um pouquinho. Vamos subir aqui para 1/32. 4 com 7 décimos. Então mais um terço, né? 4 e 9 décimos, ó.
Tá? Então deu 1,32 com 3 décimos aqui no flash, e a medição aqui já considerando a luz contínua deu 4,9 décimos, ou seja, 5,6. Então eu vou usar exatamente essa configuração aqui no flash, a configuração na câmera já está aqui, e agora então eu vou montar a cena para a gente fazer a foto final. Então agora eu já montei a cena aqui, tá? Então eu vou mostrar para você a diferença agora, tá? Eu vou fazer a primeira foto aqui apenas com a luz contínua, primeiramente, né, para você ver o que está acontecendo aqui com a luz contínua. Aí agora eu vou acionar o flash e vou desligar a luz contínua, tá? Para você ver como que dá a diferença aqui. Agora só a luz do flash, tá? E agora as duas luzes combinadas. Você vai ver que mesmo combinando as duas luzes aqui, eu não tenho uma sobreposição aqui das imagens, tá? Vamos medir de novo aqui, ó. Fazer o disparo, tá? Então observa só que interessante, né? Na primeira foto aqui só com a luz contínua, né? A gente tem essa luz vindo de frente e a gente não tem praticamente nenhuma informação de textura, tá? E o histograma ele está subexposto porque a gente tem aqui a farinha branca, né? Se você observar no histograma você vai ver que tem pouca informação aqui nas áreas claras, tá? E aí quando a gente adiciona então a luz, na verdade a luz do flash, né? Então a frente da imagem ela ficou completamente escura também, né? Que a luz do flash está completamente no contra. E aí sim a gente tem as duas luzes combinadas. O histograma aqui mostra que eu não tenho nenhum estouro de luz, né? Nem nas áreas escuras e nem nas áreas claras, tá? Então agora eu tenho o contraste completamente balanceado aqui. Então é dessa forma que a gente fez a nossa regulagem, né, para as fontes de luz para a gente chegar nesse resultado. E eu quero saber aí a sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você achou desse método, se tem alguma coisa que você já aplica e se você está aprendendo com a nossa série de vídeos. Espero que você tenha gostado demais dessa dica. Se você gostou, deixa aqui o seu like, não deixe também de se inscrever se for a sua primeira vez por aqui e compartilhe esse vídeo para que ele possa ajudar a nossa comunidade a continuar crescendo. Considere também se tornar um apoiador do nosso canal, se inscrevendo no nosso clube de membros. Para saber mais, dá uma olhada no botão Seja Membro aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima.